teus fiéis pra te louvar. Grande e glorioso ser Pai de todo poder, vem sobre nós reger, ó Deus sem par. Vem tu, Verbo de Deus, fazer chegar aos céus nossa oração. Vem sim abençoar teu povo e prosperar mensagens que falar da salvação. Vem tu, Consolador, inspira e dá fervor às orações. Espírito de paz, afasta Satanás e plena graça traz aos corações. Ao grande Trino Deus louvem os anjos seus e nós também. A Deus nosso Senhor, Pai, Filho e Condutor, louvemos com fervor para sempre. Amém. 303, quem vai cantar? Ainda louvemos ao Senhor com o hino 303 da nossa harpa cristã, o nosso companheiro, pastor Jomar. Graças a Deus. Saúdo, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus Cristo. Damos graças a Deus por estarmos aqui. Vamos louvar o Senhor com o hino 303. Precisamos de Jesus. Vai ter introdução? O sol brilha em qualquer lugar, tu precisas de Jesus. Quando escurecer, tudo fenecer, tu precisas de Jesus. Eu preciso de Jesus. Tu precisas de Jesus. Pecador, vem para a luz que resplandeceu na cruz. Tu precisas de Jesus. Para obter perdão, plena salvação, tu precisas de Jesus. Para caminhar firme sem errar, tu precisas de Jesus. Eu preciso de Jesus.
tu precisas de Jesus. Pecador, vem para a luz que resplandeceu na cruz. Tu precisas de Jesus. Mesmo havendo paz, calma muito verás. Tu precisas de Jesus. Na perseguição, na tribulação, tu precisas de Jesus. Eu preciso de Jesus. Tu precisas de Jesus. Pecador, vem para a luz que resplandeceu na cruz. Tu precisas de Jesus. Quando a morte entrar em teu próprio lar, tu precisas de Jesus. Ante o tribunal, decisão final, tu precisas de Jesus. Eu preciso de Jesus. Tu precisas de Jesus. Pecador, vem para a luz que resplandeceu na cruz. Tu precisas de Jesus. Graças a Deus, né? Todos nós precisamos do Senhor Jesus Cristo, que é o sustentador da nossa vida. Vamos louvar a Deus com mais um hino, 346. Pastor Helena, vem louvar o Senhor, Pastor Helena. Ele vai pregar? Aqui, companheiro. Pastor Davi, vem louvar o Senhor, Pastor Davi. 346, é meu o céu. Glória a Deus. Paz do Senhor aos irmãos. Que alegria agora é meu o céu, pois Jesus rasgou o sagrado véu. A condenação não mais temerei, em meu Redentor sempre louvarei. Lá no céu eu descansarei com Jesus, o nosso Rei. Venha Deus, ó pecador, pois no céu te espera com amor. Pelo mundo eu solitário andei, fora de Sodoma o céu vistei. Pois olhei pra cima, pra meu Jesus, que por mim morreu na sangrenta cruz. Lá no céu eu descansarei com Jesus, o nosso Rei.
pois no céu te espera com amor. Eu sou um soldado para combater, e com Deus irei todo o mal vencer. A bandeira é o sangue de meu Jesus, que por mim verde foi lá na cruz. Lá no céu eu descansarei com Jesus, o nosso Rei. Venha Deus, ó pecador, pois no céu te espera com amor. Quando um dia eu venha perecer, se meu coração cesse de bater, subirei ao céu sem nenhum temor, descansando nos braços do Senhor. Lá no céu eu descansarei com Jesus, o nosso Rei. Venha Deus, ó pecador, pois no céu te espera com amor. Ante o trono alegre eu estarei, e com Deus irei todo o mal vencer. Hei de ver as palmas da multidão, que aleluias a Deus sempre cantarão. Lá no céu eu descansarei com Jesus, o nosso Rei. Venha Deus, ó pecador, pois no céu te espera com amor. Amém. Glória a Jesus. Tudo bem? As irmãs do círculo de oração podem louvar a Deus? Vamos ouvir as irmãs. Todas as irmãs, venham aqui à frente, unam-se aqui e louve o Senhor. Glória a Jesus.
te confesso, não dá pra viver sem sentir a tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero teu poder. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que minhas vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm olhar, como sinal que tu estás neste Jesus, a te confesso, não dá pra viver sem sentir a tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero teu poder. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que minhas vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm olhar, como sinal que tu estás neste lugar. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que minhas vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm olhar, como sinal que tu estás neste A irmã Vitória vai cantar e nós vamos contribuir. Irmão diácono, pode tomar posição aqui. Todos nós vamos contribuir. Meta a mão bem fundo do bolso, irmãos, e contribua para a obra do Senhor. Glória a Deus. Depois desse hino, nós vamos orar
e o pastor Heleno estará entregando tudo aquilo que Deus tem para cada um de nós. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Quando as portas se fecham e a gente não vê saída e direção, é nos momentos mais precisos que a gente não tem um amigo para estender a mão. Quando a gente chega no nosso limite e a força em nós já não existe e só nos resta o chão. Quando a esperança cansa e vai embora, Jesus diz: chegou a hora, é minha vez. Vou entrar em ação e não existe nada que possa impedir. Quando Ele entra em ação, é no limite nosso que Ele diz: eu posso, e tem a solução. Ele move barreiras, faz o impossível, pra um filho seu vencer tudo que prometeu pra mim e pra você. No momento dele, Ele vai fazer. Quando a gente chega no nosso limite e a força em nós já não existe e só nos resta o chão. Quando a esperança cansa e vai embora, Jesus diz: chegou a hora, é minha vez. Vou entrar em ação e não existe nada que possa impedir. Quando Ele entra em ação, é no limite nosso que Ele diz: eu posso, e tem a solução. Ele move barreiras, faz o impossível, pra um filho seu vencer tudo que prometeu pra mim e pra você. No momento dele, Ele vai fazer. Não existe nada que possa impedir. Quando Ele entra em ação, é no limite nosso que Ele diz: eu posso, e tem a solução. Ele move barreiras, faz o impossível, pra um filho seu vencer tudo que prometeu pra mim e pra você. No momento dele, Ele vai fazer. Amém. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, irmãos, orar ao Senhor. Pastor Gerson estará orando. A paz do Senhor, meus irmãos. Oramos. Grandioso Deus e Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, estamos aqui reunidos, oferecendo o nosso sacrifício vivo. Senhor, venha abençoar de uma forma toda especial os Teus filhos, Tuas filhas, que adentraram por essas portas e receberam uma resposta dos seus pedidos. Abençoa, responda, Senhor, na palavra. Abençoa também aqueles que não puderam ouvir, estão acamados, aqueles que estão ali na UTI da Santa Casa.
aqueles que estão chorando a perca do seu querido que tem passado para o outro lado da vida. Enche de alegria os corações nessa noite. Amém, Jesus. Amém. Graças a Deus. Meus amados irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Podem sentar. Graças a Deus. Meus amados, é um prazer estar convosco mais uma vez, para juntos meditarmos um pouquinho na palavra do Senhor e aprender no seu templo, conforme diz o Salmo, né? Quero aproveitar aqui, foi solicitado para nós apresentarmos as congregações que estão conosco nessa noite. Hoje é 27 de março, estão conosco as congregações do Alto dos Laranjais, os irmãos do Alto dos Laranjais. Veio alguém? Não veio. Campo Belo, os irmãos do Campo Belo, aqui estão, bom número, pastor Davi, maravilha, Deus abençoe. Também Campo Verde, muito campo, belo, Campo Verde, ali, grupo de irmãs, aqui os irmãos obreiros, Deus abençoe, pela cooperação, poder sentar. Centro Evangelístico, veio alguém? Também não veio. E Olga Verone, está aqui esse grupo de irmãs, irmãos, obreiro do Olga Verone, ali mais alguns irmãos, Deus abençoe, sinta-se bem entre nós. Estão na sua casa, na casa da mãe, né? Sua? Graças a Deus. Meus amados irmãos, gostaria de meditar um pouquinho nessa noite sobre um tema que temos sentido que está nesses últimos dias, nesses últimos tempos, tem se transformado em um gigante contra o povo de Deus. E para tanto, eu gostaria de ler com os amados irmãos 9 versículos do livro de Josué, capítulo 1, o livro de Josué, capítulo 1, onde lemos assim: E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar em que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e desde este Líbano até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvieis, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme
tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Fiquemos até o versículo número 9. Meus amados irmãos, o que Deus colocou no meu coração para meditarmos junto nessa noite é com relação a uma coisa que tem afetado muito. Eu tenho observado, acredito que os irmãos obreiros têm feito essa observação também, que é uma coisa chamada desânimo. Desânimo. O desânimo, ele tem sido um instrumento maligno, que ele tem entrado de forma sorrateira, de forma imperceptível. Ele tem entrado no seio da igreja, entra no meio da família, entra muitas vezes numa sociedade, enfim, tem sido uma coisa que o inimigo tem usado, tem causado um prejuízo muito grande. Seguramente, o desânimo, irmão, ninguém pode bater no peito e falar que ele nunca sentiu um desânimo um dia, ou um problema que trouxe para ele um desânimo. Todos nós estamos sujeitos a isso. Agora, o que nós estamos falando, queremos trabalhar aqui nesta noite, irmão, é aquele desânimo que a pessoa traz consigo, faz de conta que aquilo é uma coisa que é intrínseca da sua vida e vive o tempo todo desanimado. Acredito que os irmãos aqui, os obreiros, vocês já conversaram com alguém que é desanimado? Pessoa desanimada? Meu Deus, é uma coisa terrível. Agora, por que vem o desânimo? Tem algumas. Nós vamos observar aqui, ao longo dessa rápida palavra meditação, nós vamos observar por que vem o desânimo na vida dos homens, na nossa vida. E também quais são as ferramentas, quais são os antídotos que nós deveremos usar para que esse desânimo não venha se apossar de nós de uma forma absoluta, porque quando a pessoa não se cuida com o desânimo, irmãos, isso vai trazendo para ele uma tristeza, vai trazendo um medo, vai trazendo uma insegurança tão grande, e isso não cuidado no início, isso aí acaba virando muitas vezes até uma depressão. O desânimo, ele vai matando aos poucos, né? E exatamente por isso, quando nós observamos aqui esse capítulo 1 do livro de Josué, em um único capítulo, Deus fala com Josué 4 vezes sobre desânimo. 4 vezes. Não te mando eu, tem bom ânimo. Tem bom ânimo. São um capítulo que temos 18 versículos, e nós temos 4 vezes Deus falando com Josué sobre o desânimo. Então, isso, por que Deus falou? Se Deus falou, é porque estava acontecendo alguma coisa com Josué. Alguém pode pensar, mas o que estava acontecendo com Josué para ele estar passando por aquele momento de desânimo? Senão Deus não falaria, não é? Irmãos, Josué, durante 40 anos, ele estava ali junto com Moisés, que era o seu líder, aprendendo, observando os passos de Moisés. Moisés, além de ser o seu líder, era um amigo de Josué, amigo de trabalho, amigo de batalha, nos momentos difíceis. Quantas batalhas ao longo daqueles 40 anos, os dois estavam ali juntos. Mas agora, repentinamente, o seu amigo, o seu companheiro, o seu líder, aquele que
ele buscava conselho, né? Ele morreu. E agora Josué ficou assim, meio que perdido, né? E aí Deus fala com ele: olha, Josué, meu servo Moisés é morto. Mas não só falou isso. E aí começa a falar com Josué sobre tudo o que ele tinha que fazer. Então Deus começa a exortar ele que ele precisava ter ânimo. Porque, irmãos, uma liderança sem ânimo, olha, todo súdito fica desanimado também. Nós já ouviram aquele negócio, tal é o pastor, tal é a igreja? Se o pastor é um pastor missionário, consequentemente a igreja vai ser uma igreja missionária. Se o pastor é um homem de oração, consequentemente a igreja vai ser uma igreja de oração. Mas se o pastor é uma pessoa desanimada, consequentemente também a igreja será uma igreja desanimada. Então, imagine a liderança daquele moço. Segundo os historiadores, diz que tinha quase 3 milhões de pessoas que saíram ali do Egito. Estamos pensando em 10 Limeira. Limeira tem aproximadamente 300 mil habitantes. Estamos falando de 10 cidades como Limeira, para aquele homem desenvolver aquele trabalho e passar o Jordão. E aí vem as dificuldades. É por isso que Deus falou: olha, não desanime, tem bom ânimo. Porque, você lê lá no capítulo 32 de Números, apareceu lá os filhos de Gade, os filhos de Rubens, que chegou do lado, já chegando para atravessar o Rio Jordão, eles pararam lá e começou a convencer os demais: não vamos passar não, aqui está bom, vamos ficar por aqui mesmo. Para que passar? Vamos ficar aqui. E a Bíblia diz que eles começaram a persuadir os demais para não atravessar. E depois Deus tratou com eles. São fatos que acontecem na vida de um líder que ele tem que estar preparado e ele não pode desanimar. Porque quando entra o desânimo numa pessoa, irmãos, ele provoca medo, falta de fé. Quando ele está desanimado, nada dá certo para ele. Tudo é difícil, tudo não vai dar. Alguém vai lá e fala: fulano, vamos fazer assim, assim, assim. Ah, não, isso aí não vai dar certo. Mas vai dar assim, não, isso não dá não, isso aí. Aí quando tem alguém que ainda começa a fazer e faz, fala: não falei para você que vai dar certo? Está dando certo. Aí o desanimado ainda volta e fala: ei, está dando certo? Não, até agora, você vai ver, vai dar errado. Porque ele é um desanimado. Agora, trazendo aqui para os nossos dias, trazendo para o assunto para nós, irmãos, nós encontramos por diversas vezes o próprio Jesus e outras advertências do próprio Deus, incentivando, falando para que possamos ter bom ânimo, né? Bom ânimo. Eu sei que às vezes, irmãos, uma perda, às vezes tem pessoa que perde um ente querido e entra uma tristeza tão grande, a pessoa não consegue vencer, fica desanimado. Às vezes um casal vive junto muitos anos, aí a hora que a mulher morre ou o marido morre, aí você vai visitar aquela pessoa: ah, irmão, eu prefiro morrer também. Jesus já levou meu velhinho, já levou minha esposa, então eu quero morrer também. Um desânimo. Todos nós estamos sujeitos a isso, mas tem remédio para isso. Qual que é o remédio? Nós vamos aprender aqui. Se der tempo, nós vamos observar. Eu fico observando, irmãos, quando aquele cego, aquele paralítico, quando aqueles moços foram na casa dele lá para levar ele para apresentar para Jesus, seguramente aquele moço falou: ah, não convém, deixa eu aqui mesmo, não precisa, não, mas vamos lá, Jesus pode te curar, não, deixa eu aqui mesmo, fique por aqui mesmo, não precisa incomodar, não é verdade?
Tanto é que quando eles levaram lá, diante de Jesus, qual foi a primeira palavra que Jesus falou para aquele camarada lá? O que Jesus fala para ele? Primeiro, antes de perdoar os teus pecados. O que ele fala? Tende ânimo. Filho, tem bom ânimo. O camarada estava entregue. Tem bom ânimo. E depois perdoou os pecados e assim por diante, mas tem bom ânimo, né? Se você não tem ânimo, aí fica, já sai perdendo de 5-0, né? Se não tiver ânimo, né? Tem que ter ânimo, tem que ter ânimo para poder vencer as dificuldades dessa vida. Eu fiz aqui algumas anotações, vou pular algumas, vou para aquelas que são um pouco mais relevantes. No capítulo 16 do Evangelho segundo escreveu São João, os versículos 32 e 33, eu vou ler aqui, para observarmos o que Jesus fala com relação a esse assunto. Diz assim, Evangelho de João 16, 32 e 33. E eis que chegada a hora, e já se aproxima, eis que chegada a hora, e já se aproxima, e em que vós sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Irmãos, uma das ferramentas que Satanás mais tentou desanimar Jesus foi exatamente na questão do ânimo. E muitas vezes até fazer com que Jesus viesse a duvidar da sua filiação. Quando ele se apresenta para Jesus ali e fala, olha Senhor, se tu és o Filho de Deus, se tu és, sempre colocando numa condicional, é como se ele tivesse falando, o senhor acha que o Senhor é o Filho de Deus? Vai sofrer tanto, sofrer na cruz do Calvário? Se o Senhor é o Filho de Deus mesmo, então manda que essas pedras se transformem em pães. Isso, irmãos, não parece, mas mexe muito com uma pessoa. Você imagine, trazendo aqui para uma família, você imagina uma família que tem 4, 5 irmãos, e um deles briga com aquele menor e fala, pai, você nem irmão meu, você não é. Meu pai criou você nem parte da família faz. Aquele menino vai crescer com aquele negócio na cabeça. Caramba, será que eu não sou filho da família mesmo? Isso mexe com a pessoa. Mas, quando lemos capítulo 13 do Evangelho de João, os versículos, capítulo 13, o versículo 2 e 3 fala assim, e acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, que o traísse, olha o versículo 3, e Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado em suas mãos todas as coisas, e olha o final do versículo, e que havia saído de Deus e que ia para Deus, ou seja, ele não teve nenhuma dúvida, foi até o fim, não permitiu que o desânimo em nenhum momento do seu ministério viesse a fazer com que ele viesse ou duvidar da sua filiação, conforme o próprio Satanás tentou, mesmo quando foram prender a Jesus, irmãos, porque às vezes o desânimo ele provoca medo, ele é parente muito próximo do medo. Quando eles foram prender a Jesus, chegar naquela soldadesca toda para prender a Jesus, a Bíblia diz que Jesus
estava ali com os seus discípulos. Jesus levantou, olhou assim e vem vindo aquela tropa. E Jesus pergunta para eles: a quem buscais? E eles respondem de lá: a Jesus Nazareno. E Jesus fala com uma autoridade, irmão, com aquela autoridade que lhe é peculiar, porque a Bíblia diz que a voz dele é como voz de trovão. E Jesus olha para ele e fala assim: sou eu, bem forte. E a Bíblia diz que eles caíram todo por terra, caíram, se prostraram no chão, tornaram a levantar. E Jesus pergunta mais uma vez: a quem buscais? E eles: a Jesus Nazareno. Sou eu. Todos caem novamente. Isso mostra que Jesus, irmão, ele não tinha medo, não tinha desânimo. Ele foi para a cruz. A Bíblia diz que ele se entregou por nós. Não é porque ele foi na cruz, prenderam, mataram. A Bíblia diz que ele se entregou. Se entregou. Haja vista que quando Pedro puxou da espada lá e cortou a orelha daquele Malco, aquele servo do sumo sacerdote, Jesus falou para ele: Pedro, mete a tua espada na bainha. Tu não sabes que se eu quisesse agora eu rogaria ao meu pai? E ele mandava aqui umas 10, 12 legiões de anjos, rapaz. E aí, irmãos, 10 legiões de anjos, uma legião de anjos, são 6.000 soldados angelicais. Uma só. Jesus falou: se eu quisesse pedir o pai, ele mandava 10 aqui agora. Um dia Deus mandou um anjo só um anjo, para enfrentar os soldados assírios. E a Bíblia diz que um anjo só matou quantos soldados, irmãos? Quem sabe? 185.000 soldados. Um anjo. Ou seja, irmãos, não precisamos temer. Não precisamos, irmãos, dar lugar para o desânimo. O desânimo muitas vezes quer entrar na nossa família, quer entrar na igreja, quer entrar nos nossos corações. Irmãos, eu repito, todos nós somos sujeitos a passar por um momento difícil, momento de desânimo. E eu não sou diferente dos irmãos, eu já passei também. Eu já tive um momento na minha vida, e não faz muito tempo, essa dificuldade que teve na empresa, teve momentos, José, de eu levantar em casa e não ter condições de ir para a empresa. Não ter condições. Coração invadido de tristeza, problemas. E aí, minha esposa está ali, ela sabe. Chamei ela, chamei a família. O Jabo estava em casa ainda, era solteiro. Dobrei o joelho e falei: ora por mim que eu não tenho condições de ir para a empresa. Oramos, choramos na presença de Deus, e Deus, graças a Deus, nos deu vitória, tem dado vitória até aqui. Mas, irmãos, todos nós estamos sujeitos a passar pelo momento de dificuldade, desânimo, tristeza por alguma coisa que acontece na nossa vida, não é verdade? Agora, isso, irmão, tem prejudicado sobremodo quando nós deixamos esse negócio entrar e fica aquela coisa, não pode. Fica aquela coisa que vai perturbando, e uma pessoa desanimada vai desanimando outra, e você vai tendo dificuldade para fazer a coisa andar, por causa desse mal desse século, chamado de desânimo, né? E quando o desânimo bate, irmãos, uma coisa que acontece: o camarada perde a fé, ele não tem mais fé. Eu lembro que quando aquele exército estava para invadir Samaria, esse mesmo que nós acabamos de dizer, Deus usou o profeta Eliseu para falar: falou, amanhã, por essa mesma hora, você vai comprar um pacote de farinha por um dinheiro, vai comprar o azeite e tal. A Bíblia diz que teve um capitão lá que falou o quê? Eu não acredito, mas nem que Deus abra essa janela do céu. Não tinha mais fé. Ele era um capitão, ele era um líder. Agora, mas imagina, quando a liderança não acredita num projeto, irmãos, o que é que o seu súdito vai fazer? Se o próprio líder não acredita no projeto?
mas nem que Deus abra isso aqui, isso aí não vai acontecer. Por quê? Estava com medo, desanimado, e aquilo trazia um mal, porque o povo estava lá dentro de Samaria com as pernas tremendo. E o líder, que era aquele com quem, não, Deus falou, nós vamos conseguir, nós vamos, ele mesmo, não, mas nem que Deus abra a janela do céu, isso não vai acontecer. Mas aconteceu, e Deus fez. Porque, irmãos, o nosso Deus, Ele não opera no medo, Ele opera quando a gente levanta. Quando a gente levanta para fazer, Deus levanta também. Quando a gente dá um passo, Deus levanta conosco para fazer, né, irmãos? Nós temos que crer nisso. Não pode deixar que o desânimo venha atrapalhar os nossos sonhos, venha atrapalhar as nossas perspectivas, não é verdade? A sua família vai ter vitória, Deus vai dar vitória, mas anime, tenha fé que Deus vai fazer, não é verdade, irmão? Não podemos ficar desanimado, porque Deus não se agrada, né? Pegar mais um tópico aqui, para andarmos mais um pouquinho sobre esse mal chamado desânimo. Josué, esse mesmo Josué, que Deus falou com ele para ele se animar, quando lemos aqui no capítulo, veja o que Deus fez com esse homem. Olha como Deus fez com ele. No capítulo 1, Deus fala para ele animar, mas aqui no capítulo 2, nós encontramos, eu anotei aqui, não estou, eu vou achar aqui, o capítulo 2, que o povo fala para ele, olha, assim como fomos com Moisés, seremos contigo e tal. Esqueci de anotar aqui. Mas ele, como líder que aprendeu a ter confiança, ele procurou os líderes, os cabeças de tribo, e animou o povo de tal forma que o povo, depois, o povo que falou para ele, falou, olha, Josué, assim como fomos com Moisés, servindo a ele em tudo, nós vamos contigo também. Aonde tu nos mandar, nós vamos. E olha, e tal. Então ele contagiou positivamente aquele povo, não é verdade? E isso foi tão forte, irmãos, isso foi uma coisa tão tremenda, que quando o povo se une para fazer a obra, o inimigo fica tremendo, fica com medo. Porque no capítulo 2, olha o que acontece. No capítulo 2, no versículo 11, olha o que acontece aqui. Eles mandaram os espias lá para Jericó, que foi quando eles entraram ali, a primeira cidade que ele entrou ia destruir, Jericó. Olha o versículo 11, olha como diz a palavra de Deus. E ouvindo isso, desmaiou o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima na terra e embaixo no céu. Olha só, o povo de Jericó, irmão, desmaiou o coração, que não se encontrou mais ânimo nenhum. O povo se entregou. Uma nação, quando está assim, irmãos, o povo passa por uma situação tão difícil que não há ânimo. Não há ânimo. Aqui mesmo no Brasil, essas coisas que têm acontecido, isso quebra, as pessoas ficam desanimadas, perdem a perspectiva. Mas a igreja do Senhor não. A igreja do Senhor ela não perde, porque o nosso capitão não perde guerra. Não é verdade, irmão? Então temos que ter ânimo, porque se você esboçar o ânimo para o povo, às vezes a gente está até muitas vezes uma situação difícil, embaraçosa, mas não podemos demonstrar nenhum desânimo. Temos que estar ali firme diante do povo, mostrando que estamos animados e tal, e vamos vencer, e Deus vai dar vitória, e Deus dá mesmo, Agora, se a pessoa ficar ali
você encontra o irmão aí, irmão, o que aconteceu? Eu nunca mais vi o senhor na igreja, o que aconteceu? Eu desanimei. O que aconteceu? A esposa não quis mais, desanimei. Mas isso não começa assim, repentinamente. Isso é um processo. A pessoa não vem na igreja hoje, não vem amanhã, não vem depois, e vai acostumando, e vai entrando numa frieza, e vai entrando num desânimo, e quando ele menos espera, já não tem mais força para caminhar, né? E aí o desânimo toma conta dele. Uma outra coisa que também, irmãos, pode provocar o desânimo é quando a gente recebe assim uma notícia não muito boa, ou muitas vezes as coisas não acontecem como a gente gostaria que acontecesse. E aí a gente acaba deixa entrar uma frustração, uma tristeza. Nós encontramos aqueles 2 discípulos que estavam indo a caminho de Emaús, lá no capítulo 24 de Lucas. A Bíblia diz que eles estavam conversando ali, e Jesus aproximou dele ali, mas não perceberam que era Jesus, mas a conversa deles era só de tristeza. Falou, olha, e quando Jesus pergunta do que eles estavam falando, ele falou, olha, é só tu, forasteiro, aqui em Jerusalém, que não sabe o que tem acontecido nos últimos dias? Mas do quê? Jesus, varão poderoso em obras, em palavras. Ainda bem que ele estava falando bem, né? Porque às vezes tem pessoa que começa, numa situação dessa, já começa a falar tanta coisa, tanta bobagem, né? Tanta besteira. Mas eles não, eles estavam falando até coisas que edificam. Olha, acerca de Jesus Nazareno, varão poderoso em obras e em palavra. Apesar que nós esperávamos que ele fosse era ele que fosse remir Israel. Olha, a gente julgava que era ele que ia remir Israel, porém hoje já é o 3º dia. É bem verdade que tem umas mulheres aí que dizem que ele ressuscitou. Mas contudo, hoje já é o 3º dia. Estamos desanimados, irmão, desanimados. Voltando para casa, né? Outro foi lavar a rede, não é verdade, irmão? Desanimado. Mas qual que é o remédio para curar o desanimado? A Bíblia diz que Jesus, enquanto falava com eles ali, eles não conheceram que era Jesus, mas depois, quando Jesus foi orar pelo pão na casa deles, eles eram bem hospitaleiros, né? Eram moços que tinham bastante qualidade. Quando estava chegando assim, que ele fez de conta que ia entrar, e Jesus fez de conta que ia indo, né? Ele falou, não, Senhor, fica conosco, o dia já é tarde, é perigoso, Senhor, aí, é muito perigoso. E Jesus entrou com eles lá, e foram servir o pão, e aí Jesus pegou o pão para dar graça. Quando fecharam o olho, aí você lembra da oração. Se você, por exemplo, estiver num lugar assim fechado, e o pastor Gesso estiver lá numa outra parede orando, alguém vai falar, é o pastor Gesso que está orando. É o pastor Joel que está orando. E eles conheciam Jesus. Então, quando Jesus começou a orar, falou, é o Senhor. Quando abriu os olhos, o Senhor já não estava mais com eles. E aí eles começaram a conversar entre eles. Escuta uma coisa, você não percebeu que lá no caminho, enquanto a gente falava, ardia o nosso coração? Ardia. É verdade, o meu também ardia, não é verdade, irmão? Porque a palavra de Deus, irmãos, é quem pode curar o desânimo, a tristeza, a desesperança, não é verdade? A palavra de Deus cura, é o único remédio que cura, não é verdade? Ele penetra, vai limpando aquelas coisas e vai fazendo uma obra gloriosa, não é verdade? Tem pessoas que até têm um ânimo. Existem pessoas, irmão, que têm um ânimo medonho, mas tem outros que têm até esboça um certo ânimo. Mas é aquele voo de galinha, voa e cai, né? Eu lembro daquele moço chamado Naamã, que levou aquela mocinha, aquela empregada lá, que era uma cativa lá na casa dele. E aquele moço, quando chegava em casa, ele era um general, era um capitão do exército, um estrategista de guerra. E ele botava aquela roupa bonita, cheia de divisa, cheia de ouro, cheia de tanta coisa. Mas quando chegava em casa, que tirava aquela roupa bonita, bom, debaixo daquilo lá, era um homem leproso. E ele era um frustrado. Mas aquela menininha falou para a patroa dela, falou, olha, se o meu Senhor estivesse lá em Israel, lá tem um homem de Deus. Ele ia ser curado desse mal. Aquilo, irmãos, esboçou nele um ânimo. Eu vou para lá.
Aí mandou uma carta para o rei de Israel e tal. Os irmãos sabem bem a história, não vamos entrar, não é verdade? E até o rei pensava que era, esse camarada está querendo guerra comigo e tal. Mas o profeta Eliseu falou, não, deixa ele vir, ele vai ver que aqui tem homem de Deus, né? Ok. E aquele moço preparou, aquele Naamã preparou uma carruagem com um monte de presente, um monte de prata, de ouro e tal, e foi lá rumo a Samaria para encontrar o profeta. Mas veja, irmão, ele estava animado. Ele estava crendo que ele ia ser curado. Porque se ele não tivesse crendo, ele não ia. O desanimado, ele fica no cantinho dele, mas ele estava animado. Ele estava desejoso de ir. Ele estava desejoso de ser curado. Ele viajou com a carruagem, não sei quantos tempos, e chegou lá. Mas o ânimo dele era limitado. Era um ânimo que qualquer coisinha provocava um desânimo já. Aí a Bíblia diz que ele arrazoava no seu pensamento. Ele pensava assim, bom, eu sou um capitão, né? Eu sou um homem famoso. Certamente eu vou chegar lá, o profeta vai descer lá da sua casa, vai vir me receber, e vai se curvar diante de mim, e tal, e vai colocar as mãos, e vai invocar o seu Deus, e tal. Ele vinha conjecturando tudo isso. Quando ele chega na frente da casa do profeta, o profeta nem foi lá tomar conhecimento quem era ele. Aí mandou o Geazi, né? Vai lá e fala para ele ir lá no Rio Jordão e mergulhar 7 vezes. Na hora que o Geazi falou isso aí para ele ficou muito bravo. Acabou o ânimo do homem. O homem estava tão animado, naquela hora acabou com ele. O quê? Falou para o camarada, o dono da carruagem, vira esse cavalo, vira ele, vamos embora. Aqui não, vamos embora. Mandar eu tomar banho nesse Rio Jordão, um rio poluído e tal. Será que lá na Síria? Sentiu rebaixado, né? Lá na Síria não tem os rios Farpar, a Abana, não é verdade? Eu podia tomar banho lá. Esse profeta, o que ele está pensando de mim, não é verdade? Bom, tem gente assim. Existem pessoas desse jeito, né? E aí ele estava voltando bravo e tal, mas tinha lá um moço humilde, que chama ele do lado, falou, meu senhor, mas se o profeta tivesse falado uma outra coisa boa, assim para o senhor fazer, o senhor não fazia? Fazia. Então, meu senhor, vá lá, mergulhe lá, quem sabe, não é verdade? E aí ele deu ordem para o comandante da carruagem, volta, vamos lá. E foi lá para o Rio Jordão. Irmãos, o camarada tem que ter ânimo. Se ele ficasse naquela dele lá, de desanimado, bravo, voltando embora, ele tinha voltado leproso. Mas ele voltou humildemente e lá deu os 7 mergulhos. E a Bíblia diz que no 7º, a pele dele ficou com uma pele de uma criança. Por quê? Porque ele resgatou o ânimo, não é verdade? Então, irmão, o que Deus quer de nós é que nós não venhamos dar lugar ao desânimo. Que o desânimo vem para laçar, para nos derrotar. Deu um problema lá na empresa, lá, e o meu marido brigou com não sei quem lá e tal, está desanimado. Não, irmãos, esse negócio de brigar, você não foi o primeiro, nem vai ser o último. Enquanto tiver gente aqui na terra, vai acontecer isso aí. Não é motivo para parar, para desanimar, não é verdade? Vamos avançar. Tem pessoa que acontece uma coisa, acabou o mundo. Agora acabou o mundo, né? Tem um amigo meu, aqui de Limeira, não vou citar o nome, porque é uma pessoa bastante conhecida, uma pessoa bastante influente, e ele teve a infelicidade, ele tem 2 filhos, ele estava preparando para cuidar das empresas dele, e um dos filhos dele mataram aqui perto do Isca. Estava, acho que namorando uma moça lá, que era envolvido com o pessoal que estava preso lá, e ele não sabia, um bom menino, um menino excelente, eu conhecia ele, um menino muito bom,
e mataram o moço. O pai dele ficou tão triste, mas até hoje, já faz uns 3 anos que aconteceu, na casa dele, Josias, a cama do menino, a faxineira vai lá, limpa, as roupas estão tudo lá, ninguém mexe, sabe? Então, uma tristeza, um desânimo, não é verdade, irmão? Isso não resolve. Quantas pessoas, irmãos, estão amarradas com coisas do passado, que dobra o joelho e fica só lamentando, chorando e tal, e por que isso, e por que aquilo, e por que... Irmãos, o porquê é de Deus. Dê glória a Jesus, olhe para frente, não fique amarrado no passado. O passado não vai te levar a nada, olha para frente, olha para Jesus, não é verdade? A Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 12, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual pelo gozo que estava proposto, suportou a cruz, desprezou a afronta e assentou-se à destra de Deus. Então, irmãos, é assim que temos que olhar para frente, deixando as coisas que para trás ficam, avancemos, irmão, para o prêmio da soberana vocação, não é verdade? Não podemos ficar amarrado com essas coisas, né? O irmão colocou aqui, achei interessante, um provérbio, né? Diz que se você perde o dinheiro, você perde pouca coisa. Se perder a honra, perdeu muita coisa. Se perder o ânimo e a coragem, perdeu tudo que possui. Muito bom. Bom provérbio, viu? É verdade. Então, irmão, o ânimo, não podemos desanimar. Eu lembro que quando o pastor Joel chegou aqui em Limeira, em 84, nós congregávamos ali na Avenida Santa Bárbara, e ele ficou orando para Deus preparar um lugar aqui, e de repente comprou esse terreno aqui. Na cabeça dele, né, pastor? Na sua cabeça, o senhor já via esse templo, né? Já vi isso aqui pronto, não é verdade? Agora, se ele não fosse animado, olha e fala, não, mas esse negócio é muito grande, não, isso aí, não é verdade? Tem que ter ânimo, irmão, tem que ter ânimo. Se não tem ânimo, a gente estava lá na casinha lá até agora. Tem que ter ânimo, tem que avançar, temos que pensar grande, não é verdade? Que quando a gente levanta para fazer, Deus se levanta para corroborar com os nossos sonhos, né? Pois não. Muito bem, exatamente. O senhor leu o versículo 18, né? Todo homem que for rebelde à tua boca e não ouvir as tuas palavras, em tudo quanto lhe mandares, morrerá. Tão somente esforça-te e tem bom ânimo. Essa foi o lema que Deus falou com Josué até o fim. Não pode desanimar, irmão, tem que ter ânimo, não é verdade? Temos que ter ânimo. Eu podia falar aqui, Paulo, ele fala lá no capítulo 4 de 2 Coríntios, contristado, mas não desanimado, tem uma lista lá que ele fala, tantas coisas, né? Mas podemos até ler, gostaria de ler lá de Elias também, que passou por um momento difícil, irmão, o momento de Elias. Um homem que enfrentou tantas coisas, irmão. Enfrentou 850 profetas. Meteu o facão no pescoço dele. 400 profetas de Azera e 450 profetas de Baal. 850, matou tudo. Mas depois uma mulher afrontou ele. E ele correu, se escondeu, ficou lá na caverna. Deus mandou o anjo falar com ele. Eli, rapaz, o que você está fazendo aí? Ele... Olha, eu não sou melhor que meus pais, viu? Não sou melhor que meu pai, é melhor morrer. Aí o anjo vai lá, conforta ele. Come um pão aí, rapaz, come um pão. E anda, ele comeu um pão e tal. Mas anda mais um pouquinho, para de novo, sabe? Por quê? Desanimou. E quanta gente assim, irmão, desanimado. E a pessoa quando fica assim, até a enfermidade que vem, parece que é pior, não recupera.
Lá em Campinas, tem um negócio lá que eles vão nos hospitais para fazer visita, para animar os doentes, as crianças, chama hospitalhaço. Aí chega lá, as pessoas estão doentes, ou aquele povo chega lá e faz uma graça, e brinca, não sei o quê. Aquilo lá levanta a pessoa. Agora o camarada chega lá e fala, eu estou numa situação ruim. Você está ruim mesmo, rapaz, você acha que vai morrer. Não, você vai melhorar, rapaz, você vai levantar, você vai sair dessa, Deus vai te dar vitória. Você confia em Deus? Confio. Você crê em Deus? Creio. Então Deus, está tudo certo, não é verdade? Então é isso que nós temos que aprender da Bíblia. Deus sempre honrou homens que se levantam diante de tanta dificuldade, mas não esmorece. Não, vamos para cima, vamos orar, Deus vai dar vitória, não é verdade, irmão? Deus tem dado vitória para tantas pessoas e vai continuar dando, porque Ele é Deus. Só que Ele quer que nós sejamos animados. Não pode desanimar, não é verdade? Não podemos desanimar. O versículo que eu estava comentando com os irmãos, você pode ler? Está vendo, irmão? É assim que a Bíblia nos ensina. O apóstolo São Paulo, irmão, um homem que sofreu pela causa do Evangelho. É um homem que apanhou, foi surrado, jogaram ele de um cesto, numa casa lá, jogaram ele lá de cima para baixo, com a boca toda rasgada. Falei, ele morreu, sofreu pela causa do Evangelho. Mas escreveu isso aí, ó, sofrendo, apanhando, mas não desanimado, não é verdade? Nós encontramos um dia, ele, lá no capítulo 19, 20 de Atos dos Apóstolos, ele chamou os irmãos ali de Éfeso, lá, e mandou chamar de Mileto, que era uma cidadezinha pequenininha na Ásia Menor, mandou chamar os anciãos. Chegou lá, ele começou a conversar com os anciãos, falou, olha, eu desejei muito conversar com você, porque era a última viagem missionária dele, depois ele ia morrer, ele ia para Roma, ia ficar preso. E aí apareceu um profeta chamado Ágabo, né? Do profeta, né? E chegou lá, pegou a cinta, tirou a cinta de Paulo e passou nele e falou, assim diz o Senhor, assim, ó, vão fazer com o dono dessa cinta, que era ele, né? Paulo, então, irmão, talvez fosse eu falei, misericórdia, então não é para ir não, então não vou. Deus está falando que me espera lá açoite, prisões, então... Mas Paulo, sabe o que Paulo diz? Não, por que vocês estão falando isso para entristecer o meu coração? Não entristeça o meu coração. Eu estou pronto não só a ser preso, mas até para dar a vida. E também para sofrer o resto das aflições de Cristo. Então, um homem animado. Um homem que não se intimidava com coisa alguma. O desânimo não encontrava lugar na vida de Paulo. E os obreiros que ele gerava, era obreiro que, sabe, vamos que vamos, não é verdade? Não? Porque era um homem animado, um homem que não parava diante das circunstâncias, um homem que avançava e deixou para nós um modelo. Quando a gente lê sobre Paulo, o nosso coração se enche, porque quanta coisa boa que esse moço deixou para as nossas vidas. Meus irmãos, não vou mais cansar os irmãos. Tem ainda bastante coisa aqui para a gente comentar, mas se eu conseguir passar para os irmãos que nós devemos estar, irmãos, cheio de ânimo e nunca de desânimo, se eu conseguir passar para os irmãos que isso é uma ferramenta que o inimigo tem usado para destruir a igreja, se eu conseguir passar um pouquinho disso aí, já estou contente e feliz. Graças a Deus. Eu pediria que a igreja se colocasse de pé e nós queremos fazer uma oração ao nosso grande Deus. E eu gostaria de perguntar se há porventura alguém que gostaria de tomar um novo ânimo na vida, que está passando por uma tristeza, uma tribulação, mas crê que Jesus pode mudar esse quadro na sua vida, pode transformar, pode te dar ânimo e você se tornar um vencedor, uma vencedora, e o inimigo não ter mais poder sobre a sua vida, para entristecer, para amargurar. Se tem alguém,
eu pediria que viesse até aqui, que nós vamos nessa oração, vamos orar por você e Deus vai te dar vitória. Se tem, pode vir que nós vamos orar, e Jesus é aquele que transforma, viu, irmão? Ele é aquele que dá ânimo, dá coragem, levanta, não é verdade? Ele levanta. Um dia, quando Pedro traiu a Jesus, ele ficou triste, ficou cabisbaixo, porque ele tinha traído seu mestre, ficou ali angustiado, e pensava, bom, agora acabou para mim, acabou, eu traí a Jesus, não é verdade? Mas Jesus é especialista em levantar o caído, e Ele vai levantar nessa noite, viu, irmão? Ele vai te levantar. Aí quando Jesus fala para as mulheres lá, falou assim, olha, e diga aos meus discípulos que eu já ressuscitei, mas diga para o meu discípulo e a Pedro. Quando Pedro ouviu isso aí, ele falou de mim também, falou de você também, rapaz. A Bíblia diz que Pedro saiu doido, saiu correndo e tal, e João na frente e ele atrás, e a Bíblia diz que em um determinado momento Pedro passou na frente de João e entrou lá dentro, embocou lá dentro. Por quê? Estava animado, irmão, estava desanimado até então, mas Jesus levantou a autoestima dele e ele se tornou o grande apóstolo Pedro, não é verdade? Então você quer, nós vamos orar em seu favor. Quer vir aqui para receber a oração? Jesus quer fazer uma obra na sua vida. Você está com timidez, com medo, viu? Jesus vai fazer uma obra gloriosa na sua vida. Se você não quer vir, nós vamos orar daqui mesmo. E Deus conhece o seu coração. Um dia, o pastor Paulo Lucas Sacramento, ele mandou um irmão aqui em Limeira para pregar no lugar dele. Já que o pastor Joel chegou aqui, talvez o pastor Joel vai lembrar disso. E aquele irmão, ele veio aqui e ele contou um fato que eu gravei aquilo de uma mulher animada. Uma mulher animada. Olha o que uma mulher animada faz. Diz que uma família grande lá em São Paulo, o marido perdeu o emprego, aquela crise medonha lá, e ela tinha uma filha e tinha mais 2 filhos. E ela era uma mulher de oração, uma mulher animada. A situação estava difícil, mas aquela mulher animada, sempre orando, mas Deus vai dar vitória, mas Deus vai dar vitória. E um dia acabou tudo, não tinha mais nada nas prateleiras lá. E ela orando de madrugada, Deus falou para ela que era para ela ir no outro dia, no supermercado, pegar 2 carrinhos lá de compras. Ela não tinha dinheiro. Você vai lá, pega 2 carrinhos de compras, coloca tudo que você precisa. Aí ela foi lá com a filha e encheu 2 carrinhos de compra com tudo que ela precisava, sem dinheiro. O marido dela, que era um desanimado, um fracassado, quando viu ela se arrumando, para onde você vai? Vou fazer compra. Com qual dinheiro? Não sei, Jesus mandou. Crente animado faz assim. Aí ela foi, chegou lá no mercado, irmãos, encheu os 2 carrinhos de compras e depois ela falou, Jesus, e agora? O que eu faço com essas compras? Aí Jesus falou com ela, você vai até o caixa número 12, encosta lá no caixa número 12. Ela veio, ela com a filha dela, direção ao caixa número 12. Chegou lá, parou, aí a mocinha do caixa do lado, moça, esse caixa está fechado, é esse aqui, passa nesse daqui. Mas Jesus mandou vir no 12. Aí ficou ali, nesse intervalinho de tempo que ela ficou por ali, aí o sistema de som do mercado falou assim, hoje é o dia 12 de agosto. O cliente que estiver no caixa 12, nesse momento não paga nada da compra. Olha, irmão, crente animado. Se ela fosse desanimada, ela ia? Não ia, tem que ser animado, irmãos. Então anime, meu irmão, anime, minha irmã. Você é vencedor, você é vencedora. Ninguém te sustém, ninguém ficará de pé diante de você, porque o nosso Deus é maior. Graças a Deus. Pastor Gerson vai orar por todas as pessoas aqui. Vamos orar, meus queridos. Amado e soberano Deus, aqui está a tua igreja. Tu sabe que no meio dessa multidão tem pessoas que têm entrado aqui e têm chorado, Senhor. Mas confiante que a palavra desta noite seria uma injeção de ânimo, de força, de poder para vencer as intempras dessa vida. Senhor, coloca as tuas mãos agora nesse irmão, nessa irmã,
Senhor, que está enfrentando dificuldade, enfrentando barreira, enfrentando tempestade, Senhor. Ponha por terra agora todo mal contra essas vidas. Senhor, que saia daqui saturado, renovado através da Tua palavra, ao chegar no seu lar, outros pensamentos, Senhor. E esta semana será a semana abençoada para a vida daqueles que estão nessa situação. Os demais que vão para os seus lares, nós que vamos a caminho, Senhor, da nossa casa, leva-nos em paz, nos cobre com Tuas mãos divinas, nos guardando de todo mal, em nome de Jesus. Quinta-feira é a quinta-feira da vitória. Todos estão convidados, em nome de Jesus. Domingo já é a ceia, né? Ceia, né? Dia 1º, a ceia. Domingo, agora o batismo, só no outro, viu? Agora teve a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo reine em cada vida. E todo o povo de Deus, digam amém. Não perca, irmão. O batismo vai ter, né? Porque não vai ter a reunião de obreiros. O batismo vai ter. Na próxima, né? Agora, nesse domingo. Vai ter batismo também.